Hoje a gente vai falar sobre os 10 motivos para fazer psicologia. O primeiro motivo é aprender a escutar. O curso ele vai te ensinar a escutar o paciente, mas é uma escuta personalizada. Quando a gente escuta o pessoal falar, eu gostaria de fazer psicologia porque eu falo muito bem, porque eu tenho uma habilidade social muito boa, porque eu me comunico bem, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de dar conselho. Aí as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque na verdade nós não aconselhamos, nós escutamos essa pessoa, nós analisamos essa pessoa, nós montamos o perfil dela. Então é uma coisa diferente, né? Você não vai chegar com uma solução pronta para ela. Você vai escutar e vai deixar ela refletir e ela encontrar seus próprios caminhos. Segundo motivo para fazer psicologia é o leque de possibilidades. Você não precisa ter um paciente, você pode ter um cliente, você pode fazer uma pós ou até mesmo uma residência na abordagem que você se sentir mais confiante, né, e se encaixar mais. E há um leque de possibilidades. Então você tem psicologia organizacional do trabalho, que você pode fazer recrutamento e seleção. Você tem como fazer atendimento, a parte clínica, você tem como fazer psicologia do esporte, você tem psicologia forense, você tem psicologia... Você tem um leque infinito. Eu até tenho um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho mais sobre as áreas, mas é um leque muito grande. Então a psicologia, assim como a medicina, que você cursa durante 6 anos a medicina, né, pra depois escolher a sua área de especialização, a psicologia também é assim. Você vai fazer os 5 anos de psicologia, mas depois você vai ter que se especializar em uma área e vai aí dar ênfase naquilo que você quer fazer. Então muitas pessoas percebem que quando entram, né, no curso, se adaptam melhor na parte organizacional do trabalho, gostam de recrutamento e seleção, gostam de trabalhar com empresa, gostam de dar sugestões, gostam de, enfim, lidar com o candidato. Tem uma infinidade de possibilidades, né? Então isso é muito rico. E a residência, muitas delas são pagas. Então você ganha pra fazer, porque você tem que ficar o dia inteiro lá fazendo, e então você não vai conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Então muitas delas são remuneradas e você ganha um bom valor. Eu vi entre R$2.500 a R$3.000, certo? Mas aí eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a fonte e aí com os valores atualizados. Terceiro motivo para fazer psicologia é o fato de poder e ser habilitado para aplicar testes. Nenhuma outra profissão libera a aplicação de testes. Inclusive, se você for fazer faculdade, você vai ver que a biblioteca de aplicação de testes, ela é meio escondida, ela geralmente é separada da biblioteca geral dos outros cursos. E você só pode entrar com autorização. E não pode vazar o teste na internet. Você não pode ensinar outras pessoas ou outros profissionais a aplicar os testes. E ele só tem validade com o carimbo e o CRP de um profissional habilitado na área da psicologia. Então, se você estava com dúvida entre psiquiatria e psicologia, um psiquiatra jamais vai poder aplicar testes. Alguns até são liberados, mas assim... Olha, 99% só podem ser aplicados por um psicólogo. Só ele pode aplicar o teste. O quarto motivo para fazer psicologia é o fato de que é um curso mais barato que outros cursos, assim como medicina, assim como... Eu falo medicina porque a medicina ainda é muito elitista, mesmo com bolsa, mesmo... Imagina, 50% de R$7.000, R$8.000 de mensalidade é muita coisa ainda, né? Não é todos que conseguem ter acesso, mesmo com bolsa, mesmo com bolsa mérito, é muito complicado. E fora que
se você precisa trabalhar, você tem família, você ainda consegue estudar numa boa universidade, tanto pública quanto particular, e consegue estudar meio período. Então, assim, é bem interessante porque você não precisa que ninguém te banque durante tanto tempo. Cursos que eles são integrais. Algumas universidades públicas, como a USP, por exemplo, ela tem a psicologia, mas a psicologia ela é integral. O que não é tão interessante para pessoas que trabalham, pessoas que já têm família, que já tem que se sustentar, que não tem ninguém para bancar, né? É uma coisa mais elitista mesmo, né? Mesmo que você vá pedir auxílio pro governo, alguma coisa, ajuda de custo, enfim, o dinheiro é muito pequeno, então se você tem outras pessoas que dependem de você, talvez não seja tão interessante. E a universidade particular, muitas são extremamente boas, inclusive a que eu faço é muito boa, né? Fazendo merchan. Eu amo a minha universidade. Foi escolhida a dedo e eu sei que tem muitas outras muito boas também e vale a pena pesquisar. O quinto motivo para fazer psicologia é o fato de ser uma área muito nova, inclusive no Brasil. Quando você olha as outras áreas da saúde, você percebe o quanto a psicologia ela chegou no século passado, né? Então, assim, a gente teve ela no século XX, chegou na metade, assim, um pouco mais da metade do século XX. Então é uma área de muitas descobertas ainda, uma área muito interessante para quem gosta de fazer pesquisa. Então é uma coisa assim que a gente tem as abordagens, tem as pesquisas, tem as áreas correlatas, as interfaces que a gente trabalha com outros profissionais da área da saúde. Mas você percebe o quanto ela ainda precisa desse caráter investigativo. Então você imagina que o psicólogo ele esteja nessa posição mesmo de investigar, de buscar. E então vai ser uma área aí de ascensão. Diferente do que muitos dizem que é uma área saturada, é impossível ela ser uma área saturada, porque, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, que foi 2019, foi aprovada a lei que permitia que os psicólogos trabalhassem no ambiente escolar, né, como psicólogos escolares, né, e não psicólogos clínicos, tem uma diferença. E então é a psicologia adentrando outros meios e tentando se sustentar a partir disso, né. É bem interessante. O sexto motivo para fazer psicologia é que você aprende que autoconhecimento você não adquire na faculdade, sim na sessão de terapia, sendo avaliado por outro profissional que não você. E você aprende que na faculdade você aprende a analisar os outros. Na verdade, você aprende várias faces, vários ângulos que você pode utilizar para observar alguém. Mas E os professores sempre vão falar pra você, se você quer ser psicólogo, você precisa estar fazendo terapia. É importante que você faça isso para que você não chegue e você faça uma contratransferência com o paciente, né? Eu vou falar mais sobre isso em próximos vídeos. Eu acho que é bem interessante. Mas fica aqui, né, um gostinho de quero mais. O sétimo motivo para fazer psicologia é que a universidade vai focar muito em trabalho em grupo. Então, assim, você vai ser avaliado em 95% em trabalhos em grupos, para saber se você consegue lidar com outras pessoas que pensam, às vezes, o oposto daquilo que você acredita. Então, você sempre vai ser colocado à prova, porque quando você vai cair num grupo interdisciplinar, enfim, ou num hospital, numa área de urgência e emergência, você vai ter que lidar com pessoas com muitas vezes abordagens diferentes da sua. Você vai cair com um psiquiatra que é junguiano e você é analista do comportamento. E não significa que as duas abordagens não possam se complementar e trabalhar juntas. E você também não possa trocar ideia com outros profissionais até chegar numa solução, porque o que importa, no caso, é o paciente. O oitavo motivo para fazer psicologia é o fato de que
você aprende a diferenciar o seu ponto de vista do ponto de vista do paciente ou do seu cliente. Você percebe que aquilo que você quer, ou às vezes sua interpretação, não vão se encaixar perfeitamente. Porque às vezes o paciente não aceita a análise que você vai fazer. Às vezes se você for de uma abordagem do tipo comportamental, analista do comportamento, talvez o paciente não goste de receber esse tipo de análise, então você vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos em relação a isso, certo? Às vezes não é aquilo que o paciente quer ouvir. O nono motivo para fazer psicologia é a quebra de padrões, ou seja, enquanto o médico, o neurologista, o psiquiatra e as outras áreas vão ver coisas mais orgânicas, né? Vão ter uma pesquisa mais orgânica, a nossa perspectiva, ela é mais mental, ela é mais na vida pregressa daquele paciente. Então, são coisas diferentes. Até a neurociência, né? Muitos neurocientistas, eles também têm uma abordagem diferente, eles pesquisam de uma forma diferente, com uma outra visão. E os psicólogos também podem dar atestados. Médico não tem mais voz de autoridade do que psicólogo. Isso tá mudando muito. Não sei se no interior ainda continua assim, mas na capital, né? Eu estudo em São Paulo. O médico, ele preza muito a opinião da área interdisciplinar. Então, assim, ele vai ouvir a fono, ele vai ouvir o psicólogo, ele vai ouvir vai ouvir toda a área, vai ouvir o fisioterapeuta, vai ouvir todos da área da saúde até chegar aí num diagnóstico, né? Todo mundo trabalha em conjunto, né? Isso é muito importante. E o 10º motivo, não mais importante, é o amor pela humanas, o amor pela saúde, né? Você vai ter que ler bastante, você tem que ser uma pessoa que se imagina nessa profissão, que gosta de ler, que já vem daquela história assim, eu já vim desde a adolescência amando ler, eu já vim gostando muito de humanas, eu já me destaco na escola, né? Então, assim, e é importante saber um pouco de exatas também, porque você vai cair em aulas de estatística para fazer, por causa da questão de aplicação de testes, e você vai ter que aprender quadrado, então, assim, é uma coisa bem complexa. E o amor pelas pessoas, né? Acho que a gente tá aqui para estudar a mente humana, para estudar o ser humano, para escutar o ser humano, né? E nada melhor do que gostar de pessoas, né? É muito importante. Se você não gosta de pessoas, talvez não seja pra você, porque você vai ter que trabalhar com muitas pessoas, vai ter uma questão interdisciplinar, até mesmo a psicologia organizacional do trabalho. Você vai estar lidando com o pessoal da empresa, vai estar lidando com muita gente. Da psicologia escolar também, você vai ter que escutar o professor, você vai ter que escutar a diretora, vai ter que escutar a coordenadora, vai estar os pais do aluno, então assim, é uma coisa muito complexa mesmo, tem que ter um amor pelo ser humano aí, né, buscar sempre ajudar, mesmo que você não resolva o problema dele, mas você tem que mostrar que você tá ali pra fazer aquilo que você conseguir, aquilo que seja o possível dentro daquilo que você consiga fazer mesmo, e quando você perceber que você não tá dando conta, não é vergonhoso encaminhar para outro profissional. Na verdade, mostra o quanto você tem de caráter dentro da profissão, né? Indicar para outro profissional que talvez seja melhor que você. Se você faz uma avaliação psicológica e você não sabe aplicar determinado teste, é importante que você encaminhe para outro profissional, né? Ou convide outro profissional para aplicar direito o teste, porque é uma vida que tá lá nas suas mãos, né? E isso é pior do que lidar com a questão de vida ou morte. Você tá lidando com algo que a pessoa vai carregar a vida toda, né? Se ela receber um relatório, né, um parecer de que ela tem
algum tipo de síndrome, transtorno, quanto isso vai afetar a qualidade de vida dela, a vida dela, a relação que ela tem com outras pessoas, né? O quanto talvez ela possa ser excluída por ser taxada, né? Enfim. Isso que eu falo é do Brasil, tá, pessoal? Pode ser que em outros países mude, mas eu estudo no Brasil, eu estudo na São Judas, eu sou da Moca, né, da unidade da Moca. E esse é o meu parecer aqui em relação a isso.